Pois eu quisiera... gostaria de começar com o verso que papai me deu como às 5 da manhã. Romanos, capítulo 8, verso 1 ao 3. Vamos ler isso detidamente. Diz o verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, homem. Os que não andam conforme a carne, porque carne representa a circuncisão. Então, como representa a circuncisão, eles na carne, ainda que estão em Cristo, veem pecado, pensam que pode se perder. Então, se você anda conforme a circuncisão, pois para você há condenação. Agora, se não conforme ao Espírito, os que andam conforme ao Espírito, não há condenação para eles, porque eles no Espírito podem ver a liberdade gloriosa em que eles estão posicionados. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não que te vai livrar, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não entendo como este sistema pode persistir de que há pecado e tratam aos membros como pecadores. Então, o que fez a lei do Espírito de vida? Não fez nada. Quando você vai à missa no domingo a celebrar uma cerimônia de pecado, sabem eles que a lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte? Se soubessem, não celebrariam a missa. Se o pastor evangélico pentecostal carismático soubesse esse verso, ainda que seja esse, que já a lei do pecado, o crente foi livrado dela, não te convida a passar à frente para te arrepender, porque então, o que fez a lei do Espírito de vida? Então, não fez nada. Essa é uma lei poderosa, essa é a lei. Essa não é um movimento do Espírito, não, essa é a lei do Espírito de vida. Aí estava Deus envolvido completamente, deu sua vida para livrar a seu abençoado, a seu escolhido, dessa lei do pecado e da morte. O que fez Cristo na cruz? O que fez Jesus de Nazaré quando morreu? Tirou o pecado. Agora, Paulo, mais tarde, explica que a lei do Espírito de vida, o que fez foi isso, que te livrou da lei do pecado e da morte. Dígame, libró. Diga, me livrou. Yo no soy un Eu pecador. não sou um pecador. Yo soy un Eu espíritu sou um espírito justo, justo, hecho perfecto. feito perfeito. Abba, Padre. Ah, papai. Mira lo que dice el verso Veja o que diz o 3. verso 3. Porque o que era impossível para a lei, a circuncisão, para Moisés, para os mandamentos, para as obras, o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado. E quando diz Deus enviando, lembre-se que aí está um mistério escondido. Em quem? Em quem? Não em quens, porque é um só. Deus enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, o que ele fez? Em sua carne, na carne, o pecado ficou condenado. Por isso é que eu sou o pai da doutrina sem pecado, porque eu honro o que Jesus de Nazaré fez pela igreja.
O Papa não conhece esta teologia. Os sacerdotes não conhecem essa teologia, que o pecado foi condenado na carne. Diga. El pecado fue condenado en ti. O pecado foi condenado em No ti. me puedes hacer daño. Você não pode me fazer Estoy daño. vacunado Estou con la vacinado mejor vacuna, com a melhor vacina. con la vacuna de la ley del com a Espíritu de vacina vida. da lei do Espírito de vida. O pecado não pode. O pecado ficou morto, condenado. Uma pessoa que está condenada, se dá uma prisão perpétua a ela, ele, ainda que esteja vivo, é ineficiente porque está condenado. Quando há um líder que mova uma revolução, o metem preso e lhe dão uma condenação longa, ainda que respire, ainda que escreva, enquanto esse líder estiver lá atrás das grades, ele está condenado, não pode fazer nada. Assim está o pecado. Você sente, você vê a debilidade no teu corpo. Por isso é que eles, o sistema que tem o véu, quando veem as tentações, eles creem na mentira e não creem na verdade bíblica. Por isso, quando nós dizemos à imprensa, não, o pecado foi tirado, eles dizem, como? Porque eles usam lógica humana para entender essa verdade. É como as vacinas e os germens e as epidemias. As epidemias estão presentes, mas como sua criança foi vacinada, a epidemia passa por cima da criança, sim, a vacina tem lá, não pode fazer dano. Por isso, você se esmera tanto que seu filho tenha todas as vacinas, para que quando vier o anjo da morte sobre ele, diga, está vacinado, não pode fazer dano a ele. E assim acontece ao pecado. Ficou condenado porque tu tens a melhor vacina. Estás libre de pecado. Estás livre do pecado. La iglesia, la amada, no es pecadora. A igreja, a amada, La iglesia não é está sin arruga, A sin igreja mancha, está sem limpia. ruga, sem mancha, limpa. Todavia, em 2000 anos, não se viu um líder que dissesse, esta igreja aqui não há pecado, todos estamos limpos. Ninguém disse. O pecado ficou condenado. Roma não entendeu isso. Os líderes que me escutam, o presidente desta nação, governadores, membros do Congresso, de tudo, representação política do país, vocês estão ouvindo hoje o verdadeiro evangelho. Esse verso nunca foi explicado pela religião. O leem, mas o véu não lhes deixa ver que eles já estão livres de pecado. O que fez, te livrou, diga, me livrou. Não é que vai te livrar, é que te livrou. Presente, já a igreja está livre de pecado. Não há pecado na igreja. Não há um pecador na igreja. Não se pode fazer um chamamento a quê? Os líderes que nos escutam, se pudessem entender esse verso, jamais se atrevem a dizer, haverá alguém aqui uma vida, que se encontre aqui uma vida sem pecado, em pecado, que queira confessar, porque o pecado foi extirpado, foi levado há 2000 anos. A igreja esteve em apostasia. Veja o que diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3.
Por que razão este verso não se entendeu? Por 2000 anos. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém vos engane. Em quantas maneiras? Porque o Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição. Pois o Senhor veio e encontrou a apostasia. Por quem? Pelo homem do pecado. O homem de pecado não é um homem de pecado. Começou com Pedro, homem de pecado. Começou com João, homem de pecado. Com Tiago, homem de pecado. Com Judas, homem de pecado. Todas essas epístolas depois de Hebreus, os 8 livros depois de Hebreus, são 8 livros da circuncisão contaminados, manchados com esse espírito da circuncisão. Esses foram os homens de pecado. O primeiro Papa, homem de pecado. E creio que foram nomeados como 260 papas em toda a história, e todos foram homens de pecado. Nenhum desses papas conheceu a Romanos 8, 2 e 3. Nenhum desses papas honrou o sangue do pacto. Todos seguem com a mesma mentira até este dia. Até que destapemos a boca deles com esse tipo de pregação. Veja o que disse João. João capítulo 1, verso 8. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Veja quem era este líder que se recostava nos braços ou no peito do mestre e que chamam a ele o apóstolo do amor. Chamam a ele o apóstolo do amor e não sabe o que fez, o que estava ao seu lado pelos pecados da igreja. Se dizemos que não temos pecado, como é que é? O que você diz, que tem pecado? Não há pecado? O que aconteceu com o pecado? O condenaram? E como ele se atreve? Como ele se atreve? Talvez 80 anos depois da morte de Cristo. Talvez 20 anos depois que mataram a Paulo. Por isso foi que Paulo disse: tenham cuidado, não se turbem por nenhuma maneira, nem por pensamento, nem por espírito, nem por carta, como se fosse nossa, porque Paulo já sabia que João, em vários anos depois, iria escrever esta carta. E se atreve a dizer, o falso apóstolo da circuncisão, o homem de pecado, o homem mau, João, que o tem em todos os templos católicos por aqui, é um ídolo dele. E hoje Jesus Cristo, homem, o destapa. E diz que é mentiroso, veja como tratava, diz: se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sabe o que é isso? E veja como diz no próximo verso, no capítulo 2, verso 1, desse mesmo livro. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém tiver pecado, temos advogado para com o Pai, a Jesus Cristo justo. Ou seja, que depois que ele tirou o pecado, agora se foi de advogado. E então, se o advogado não serve, vai falar com a mamãe, para ver se não te cobra pelo serviço de advogado. Vai falar com Maria. Esse homem foi um mentiroso, homem de pecado, blasfemo. Aqui desde Bogotá, Colômbia, para todas as nações.
identificando a um dos filhos de perdição, homens maus. Os homens que danificaram a igreja. João, o apóstolo, esse foi que escreveu o Apocalipse. Se vê a igreja em pecado, se todavia fala assim, como é que você vai crer no livro que ele escreveu? Por isso foi que Deus enviou a ele um espírito de confusão por tratar assim a igreja. Lá na ilha de Patmos se pôs a jejuar e a buscar mais revelação. Ali chegou um anjo enviado da parte de Deus e disse a ele, confunda-o. E quando viu a segunda vinda, disse, viu uma besta e pelejava com a igreja e ganhava dela. Certamente que ganhava. Veja como eu tenho ganhado você. Um homem muito mau, diga homem mau. Mau e perverso. Você sabe que isto eles liam, mas não pensavam, porque o véu, você dizia, olha, se dá conta, se alguém tiver pecado, temos que ir no advogado. E então, pois, mesclávamos, porque nos foi ensinado que todos os livros do Novo Testamento iam juntos. E ao estar todos juntos, pois todos eram iguais. E nos foi ensinado que Paulo e os apóstolos, pois eram amiguinhos. Amiguinhos? A luta que Paulo sustentava com estes falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como obreiros de Cristo, mas são lobos vorazes, ministros de Satanás. Se tu te chamas apóstolo e te atreves a dizer, se alguém pecar nesse pacto, então estás tendo o sangue do pacto por imundo, estás tendo o sangue de Jesus Cristo como um sangue qualquer. Veja o que ele teve que dizer, Paulo, para Pedro, em Gálatas, capítulo 2, verso 14. Veja o que ele teve que dizer. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a judaizar? Nós, judeus de nascimento, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, senão pela fé de Jesus Cristo, nós também cremos em Jesus Cristo para ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. E se buscando ser justificados em Cristo, também nós somos achados pecadores, é por isso Cristo ministro de pecado? De nenhuma maneira. Teve que repreender a Pedro, porque ao Pedro judaizar os colocava debaixo de pecado. E ele teve que repreender, Pedro, tu estás de condenar. Estás de condenar. Estás mentindo. Não estás em linha com a palavra do pacto. Pedro apresentava a igreja em pecado. Primeiro Papa. Olha, eu estava lendo uns informes de um Papa que depois que deixou de ser Papa, descobriram que havia violado sei quantas mulheres, sem contar as crianças, 200 mulheres. Pensou que se violava mulheres, pois já era mais passável, não? E li também na história de um desses 200 e picos de papas, que quando cessou seu trabalho papal, ele iria caminhando por Roma e veio um homem e lhe meteu 7 punhaladas nas costas e o matou. E quando o pegaram, disse, mas por que você fez isso? Porque este homem violou aquela que é minha esposa hoje, quando eu tinha 15 anos, e essa mulher jamais pôde recuperar-se. E creio que o Papa que estava
em pé, lhe deu perdão e não fizeram nada a ele, porque a evidência era óbvia. Houve outro papa que durou 33 dias. Sabe por quê? Porque tão logo começou seu papado, mandou uma investigação sobre a corrupção em Roma, no Vaticano. E o envenenaram entre eles mesmos. Esse homem, vão ver que eu estou aqui, vão destapar a panela e vão ver. E então o envenenaram. 33 dias só ele durou. Esse sistema saiu com as suas por causa de que ao matarem a Paulo em Roma, Paulo não pôde chegar à Espanha. E então chegaram os discípulos do papado de Pedro, e daí da Espanha, através da rainha Isabel e de Cristóvão Colombo, pois enviaram esses abusadores para todos os nossos países e nos envenenaram, fazendo-nos pensar que éramos pecadores. Não explicaram a Romanos 8:2? Não, eles não disseram: meu filho, o pecado foi condenado na carne, você não tem que se confessar. Não, tu és um pecador, reze várias Aves Marias e vários Padres Nossos. Com esses enganos, se mantiveram por tantos anos. Não pode ser. Há que fechar todas as igrejas. Devem ir embora. Devem ir de nossos países. Destruidores de famílias inteiras. Transtornam as casas, os povos, as cidades. O novo Papa, esse é pior que todos também. Não tem nenhuma revelação em seus lábios. Não conhece a Bíblia. Não conhece o pacto da incircuncisão. Não conhece o Evangelho. Como é que podem chamar a ele de Papa, um mentiroso assim? Que se preparem. Que vão colocando aí as suas roupas, porque vamos montar uma guerra de conhecimento. E depois vão vir, olha, prepara-te, hein? Porque vão vir em teus bairros, em tuas cidades, vão vir montões. Explique-me, por favor. Explícame. Explica-me. Por montones, miles van a venir. Milhares vão vir. Pronto se acerca esa hora. Logo se aproxima essa hora. Pueden sentarse. Por isso chegou o número 666. Para que recebas perseguição. Porque depois da perseguição, virá uma fome de justiça e uma fome de verdade. Virá. E Deus vai enviar uma prosperidade especial para os que estão marcados. Sabe para quê? Vai haver uma cobertura angelical para que os que te veem com esse número, olha, mas esse não é qualquer um. Vamos ver a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto. Diga, pensando. Diga, eu penso, porque com a mente eu sirvo a Deus. Então o melhor que eu posso fazer é pensar. Nós sempre nos passamos pensando, verdade que sim? Olha quanto nós pensamos. Eu creio que em sua casa as pessoas olha o que eu estava pensando isso.
te ativaram a mente. Antes você não pensava. Antes você sempre estava falando, agora você está pensando. Pensando isto, que se um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus de Nazaré? Meu espírito que estava naquele véu. Aquele véu morreu por todos. Então, o que você tem que pensar de você dizer? Bom, se um morreu por todos, logo todos o quê? Logo todos morreram. Você está morto. Essa é a explicação. Que um morreu por todos, e você pensa e diz, olha, se um morreu por todos, pois então todos morremos. Agora, o que acontece às pessoas que estão mortas diante da presença de Deus? Posicionalmente mortos. Veja Romanos 7:8, para ver se você entende, porque você vai pensar. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda cobiça, porque sem a lei o pecado está o quê? Pois se tu és um morto, você é um morto, o pecado está morto, como é que vai chegar a ti se está morto? E veja o que diz aí mesmo em Romanos. Em Romanos 6:7. Porque aquele que morreu, o que diz? Como é? Se um morreu por todos, logo todos o quê? E se você morreu, o que aconteceu? Então se te pode chamar pecador? Olha, mais claro não canta um galo. Hã? Se tu te deixas chamar pecador, tu que está me vendo pela internet, olha, a verdade é que tu dá pena, tu és um mau negociante. Eu não sei onde tu tens os olhos postos. Não, se tu lês a Bíblia e diz que um morreu por todos, logo todos morreram, e o que morreu foi justificado do pecado, então tu não crês que estás morto, mas se tu crês que estás morto, tu sabes, e bem sabes, que tu foste justificado do pecado, o pecado foi condenado na carne, e tu estás livre. Não te deixes enganar. Por favor, Por favor, no te dejes não te deixes engañar. enganar. Roma mentiu ao mundo. Olha, por favor, um pouquinho de lógica. Honra ao Cristo, esse que tu dizes que tu crês nele. Eu creio nele. Eu o prego. Eu sou Jesus Cristo homem. Eu defendo o que ele fez lá. Defenda-o tu. Honra essa verdade. Olha, em Miami é um ditado. Em Miami é um ditado que diz, olha, rapaz, não fique aí jogado. Sabe o que isso quer dizer? Não seja tão fresco, rapaz. Então, esses pastores e padres e reverendos que te dizem que o pecado está em pé, eles não sabem um centavo do evangelho. Não sabem o que tem entre as mãos. Sempre me lembro daquela visão que eu tive, de que me levaram a uma reunião com o Papa. E então, nessa revelação, pois eu aceitei falar com ele. E então, quando eu me sentei para falar, eu disse a ele, saiba que tudo que eu vou te dizer eu tenho que provar aqui. E me pegou a Bíblia e me disse, Dami, isso não serve. Vamos falar tu e eu. Assim estão todos. A Bíblia
a têm pegando pó, a têm no chão. Não sabem, não entendem. Há que fazer alguma coisa, povo, há que fazer alguma coisa. Há que destapar aos presidentes e aos líderes que esses são falsos, são inimigos de seus filhos, são inimigos da economia do país, são inimigos políticos, são inimigos de tudo. Veja, agora mesmo, eles me trancaram a entrada em El Salvador, não o presidente, é o da batina que está do lado, o Monsenhor, que disse, não, deixa esse homem vir, que quando ele abrir a Bíblia, nos vai deixar nus. Naturalmente, eles se baseiam no 666, que não convém pelo 666, que isso não convém ao país, isso é do diabo. Deixa que sigam caminhando por essa linha. E fecharam Guate, fecharam em Honduras, e fecharam Nicarágua, agora Costa Rica, que é um país. Bom, eu pensava que respeitavam os que escreveram. E agora dizem, bom, pode entrar como turista, mas não para pregar. Podem entrar se receber uma permissão religiosa para ter uma atividade. Quem é que vai me dar? Dou graças a Deus pela Colômbia. Aquí puedo entrar. Aqui eu posso entrar. Aquí hay libertad. Aqui há liberdade. Por la verdad. Pela verdade. Pela verdade, vamos seguir. Não tenha medo, por favor. Veja, dos medrosos não se escreveu nada. Temos que seguir libertando. Veja o bem que este evangelho fez à Colômbia. Não pelejem por estupidezes. Nós temos metas maiores que alcançar. Temos que estar unidos na unidade do Espírito, ao que ninguém teve em 2000 anos. Esse é um ministério de classe, de respeito, que respeitamos as ovelhas, que quando as ovelhas dão, não dão por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o doador alegre, e se você dá por tristeza, Deus não ama, esse dinheiro está jogando fora. Deus ama o doador alegre, e como nasce a alegria? Quando tu vês que tu fazes porque sabes o que estás fazendo. Aqui não se pede, aqui se dá. É mais bem-aventurado dar do que receber, porque se tu dás, sempre vais ter. Colômbia, os amo muito. Os amo.